Dr. Hugo Dores é investigador pós-doutorando do Centro de História da Cultura, de Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra e membro do Centro de História Religiosa da Universidade Católica. Tem-se dedicado à investigação do período político e religioso contemporâneo, tem uma obra sobre a missão na República, aquilo que foi as dinâmicas missionárias e antimissionárias no período republicano, e também tem um estudo relevante sobre religião e política no período, na viragem do século XIX para o século XX português, no contexto do Império Português. E tem-se dedicado também, portanto, ao estudo da religião e da política no período contemporâneo em geral. Agradecemos muito a sua disponibilidade para assumir a coordenação do terceiro volume da História Global da Missionação e vai-nos falar aqui da diversificação de frentes e métodos missionários na época contemporânea. E depois também, a seguir, vamos dar a palavra ao Dr. Timóteo Cavaco, que depois apresentaremos seguidamente, também vai participar neste volume. Dr. Hugo, agradecemos muito a sua disponibilidade para colaborar neste projeto. A palavra é Muito obrigado. Boa tarde a todos os que estão aqui. Boa tarde a todos os que estão em casa. Eu agradeço o convite e a oportunidade, não só de estar aqui, como também de poder escrever sobre um tema que me interessa bastante. Eu, quando era para vir para aqui e de que forma é que iria fazer a apresentação, estava um pouco na dúvida, tinha medo que pudesse ser muito maçador e que viesse com muitas informações, o que eventualmente vai acabar por acontecer. Já sei que isso não é inevitável no meu caso, mas a ideia de facto de apresentar de uma forma geral um pouco aquilo que o capítulo, que o volume pretende, a partir dos seus capítulos, e fazer um pouco aquilo que o Porfírio tinha feito face ao João Paulo, ou seja, pegar, e é o que vai no fundo acontecer, ou seja, os volumes pretendem ter também parte dessa linha cozida, e a ideia então é, no fundo, pegar a partir do momento em que o Porfírio deixará, estaremos a falar nos meados do século XIX, que são momentos de transformação, é um momento de viragem. A concordata na Índia, a concordata daquilo que na época contemporânea, eu sei que os modernistas não gostam disso, que é a criação do padroado do Oriente enquanto conceito, que era algo que não existia em períodos anteriores, porque, de facto, o padroado, definido pela Concordata de 1857, passa a ser territorialmente definível e que não abrange outras partes dos territórios sob o domínio português, nomeadamente em África, que, aliás, é um problema que se irá manter até ao século XX, a falta de um acordo concordatário sobre o padroado em África. Ou seja, pegando naquilo que são as consequências traumáticas da aplicação da Concordata de 1857, que levarão à sua suspensão, e depois, após 20 anos de negociação, à Concordata de 1886, que vai, de alguma forma, estabilizar as relações entre a Santa Sé e o padroado português, mas é também um momento em que se abre uma nova, digamos, atualmente estamos muito próximos da linguagem bélica, abrir-se-á uma nova frente quando a Santa Sé decidir a criação ou recriação ou reinstituição da Prefeitura Apostólica do Baixo Congo, ou seja, aquilo que tinha sido atribuído aos capuchinhos em meados do século XVII, que é renovada em 1865 e que vai abrir um conflito entre Portugal e a Santa Sé no espaço africano. É também nesse momento que chegarão os espiritanos, em 66, a Angola, que são fundamentais para perceber aquilo que é a cristianização, a catolicização do território angolano na época contemporânea, mas é também a chegada de algo que no mundo moderno era praticamente inexistente. Os católicos
Os missionários católicos adjuntos, ou seja, no além-mar, não tinham competição cristã, ou seja, é a chegada dos missionários protestantes. Que, aliás, quando falávamos há pouco sobre grandes processos de transformação, a missionação cristã, na época contemporânea, é em grande medida liderada pelos protestantes. Ou seja, são eles que lançarão o pontapé de saída de alguma forma e vão forçar, por exemplo, a Santa Sé a renovar a propaganda FIDA, a renovar aquilo que é a formação missionária, a que é a metodologia missionária, porque vai responder pela necessidade de responder a um novo mundo, a novas exigências, na conversão, naquilo que a Europa mais tarde irá estruturar na ideia da missão civilizadora, que não é um âmbito muito mais alargado do que a simples conversão religiosa, a ideia da missão civilizadora das nações europeias, e que, no caso, a missão protestante traz esse novo espaço. E que nos territórios coloniais portugueses, sobretudo em África, eles vão ser os seus grandes concorrentes. Haverá pouca competição intraconfessional entre católicos, que são no espaço sul-africano. No espaço asiático, obviamente, continuará a haver a competição entre propaganda e padroado até ao início do século XX, mas no espaço sul-africano, de alguma forma, essa conflituosidade nos territórios portugueses é diminuto. Será sobretudo com os protestantes, que chegarão inicialmente a Angola em 1878. Ou seja, este momento é o momento do Scramble for Africa. Vamos ter a Conferência de Berlim, o estabelecimento daquilo que poderia ser entendido como um direito internacional das missões, ou seja, as missões, os missionários passam a poder circular e a atuar livremente protegidos por convenções internacionais, o Ato Geral de Berlim, depois o Ato Geral de Bruxelas, o Pacto das Nações de 1919, a Convenção de Saint-Germain-en-Laye de 1919, no rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, este é parte do contexto. É o contexto de uma reconstrução imperial, é um contexto de reconfiguração da Europa, dos europeus no espaço mundial, da ideia da missão civilizadora, que as missões cristãs tinham determinados conceitos dessa missão civilizadora, obviamente nem todos partilham, mas associa-se muito à máxima, não é, de Livingstone, que normalmente tendemos a vê-lo simplesmente como explorador, mas antes de mais Livingstone era um missionário, que é cristianismo, comércio e civilização. Ou seja, ele não conseguiria, obviamente, conceber a sua civilização britânica sem o cristianismo. E, no fundo, a baliza final será o declínio ou o ocaso da experiência colonial, que, de certa forma, vai permitir às organizações missionárias portuguesas ter uma projeção mais global, ou pelo menos pela primeira vez menos associada a Portugal, ao domínio português, uma autoridade portuguesa, fosse ela do Império, fosse ela do patroado. E, no fundo, é um pouco estas duas balizas e, no fundo, tudo aquilo que está aqui dentro, que é a transformação de uma missão ao serviço do Império. O Estado português criou uma missão que lhe servisse. Daí a importância e o foco dado à missão católica, que não era uma missão portuguesa. Ou seja, eu não quero contestar o título, eu acho que é um pouco até para ser também um pouco provocador no título da coleção, que a história global da missionação portuguesa comporta também ela um conjunto de fatores que não são necessariamente portugueses. E isto não é simplesmente para a época contemporânea, os colegas da época moderna, obviamente, contestar-me ainda mais de facto, estamos a falar sobretudo de dinâmicas transnacionais, e a missionação na época contemporânea, como era na época moderna, é transnacional.
No período contemporâneo, a participação cada vez mais ativa da Santa Sé, a participação das sociedades missionárias protestantes, a ideia, um legado histórico, um direito internacional, torna, de facto, o cenário muito mais complexo, por exemplo, às autoridades portuguesas que ainda, no início do século XX, olhavam para a missão como tinham olhado no século XV ou no século XVI. E não, muitas vezes ter dificuldade em perceber que as missões exigem novos fatores e novas dinâmicas. É também coincidente com, e sobretudo na parte final, as últimas décadas, no fundo, a que me irei dedicar, é um momento de transformação não só do Portugal, do espaço imperial português, mas também da Igreja portuguesa e, sobretudo, do catolicismo global. Ou seja, não é simplesmente o Vaticano II, são as transformações que as descolonizações após a Primeira Guerra Mundial, a necessidade de que a Santa Sé, o Vaticano, tem de pensar o futuro de muitos das suas cristandades no momento das pós-independências, vai levar a Santa Sé a mudar. É algo que é um processo que é mais longo. Poderíamos recuar ao final da Primeira Guerra Mundial e a célebre máxima de Bento XV, que no fundo recupera a parte daquilo que tinham sido as instruções de Alexandre VII aos primeiros missionários da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris em 1659, em que salvaguardar a independência da missão em relação à política, a subordinação estrita a Roma, o respeitar as culturas não ocidentais e abrir a via à adaptação do catolicismo, criar igrejas completas com clero autóctone. Isto em 1919, para a maior parte dos missionários católicos, não era de todo possível, nem era praticado. Os primeiros bispos chineses, em 1926, tiveram que ser impostos aos missionários católicos na China. Ou seja, o Conde Santini teve que ir à China procurar candidatos. O mesmo aconteceu com o primeiro bispo negro em África em 1939. Foi imposto aos missionários, aos padres brancos. Que eram brancos pelas vestimentas, não eram brancos, de facto, eles eram, à data eram maioritariamente brancos, mas era sobretudo por causa da sua indumentária. E também a Igreja em Portugal, e aqui não é simplesmente a Igreja portuguesa, mas é o catolicismo no espaço português, não é necessariamente a mesma coisa. Estamos a falar de muitas pessoas diferentes, estamos a falar muitas vezes de, diríamos hoje, agendas diferentes, projetos diferentes, necessidades diferentes. E isso leva não só a que, dentro do catolicismo no espaço português, começa a ser mais verbal acerca, por exemplo, das políticas do Estado Novo, mas também mais verbal em apoio àquilo que são as mudanças que estão a ocorrer no catolicismo global. E isso tem a ver, por exemplo, com os problemas da indigenização do clero, que é um tema, obviamente, muito antigo, era debatido na Idade Moderna, mas que no século XIX praticamente desaparece. E tem que ser imposto. Bento XV obriga, de certa forma, quando, já não ele, mas Pio XI, começa a nomear bispos autóctones. E é uma introdução. O mundo protestante é muito mais rápido e é muito mais precoce na criação de lideranças autóctones do que o espaço católico, e é sobretudo após 45 que há um apressar disso. E que para o Estado português pode ser sempre visto de várias formas. O Estado português vangloriava-se de ter o único cardeal da África Negra, que era o arcebispo de Lourenço Marques, Dom Teodósio Clemente Gouveia, que obviamente não era negro, era branco, mas era parte dessa lógica e justificava também a missão portuguesa, sobretudo o legado da Portugalidade da missão que Portugal e a Igreja portuguesa, em particular por causa dos impactos da Primeira República, teve uma grande necessidade. Ou seja, abordar a questão do acordo missionário, mais do que a concordata,
os seus efeitos são relativos no espaço colonial, mas é sobretudo o Acordo Missionário de 1940, o Estatuto Missionário de 1941, que dá à Igreja Católica, teoricamente, o monopólio sobre a educação indígena. Teoricamente, existiam, obviamente, as missões protestantes que nunca conseguiram, as autoridades nunca conseguiram expulsá-las. Ou seja, é, no fundo, este conjunto é um momento de grande transformação entre meados do século XIX e a década de 70, que eu irei, de alguma forma, procurar destrinçar e desvelar aqui no fundo. Muito obrigado.